E esse é o vídeo dos casos difíceis. A gente voltou com esse quadro aqui, graças a vocês que votaram muito aqui no YouTube, né, pra gente saber qual quadro que ia voltar. E como vocês mandam e eu obedeço, a gente volta com o quadro Casos Difíceis. Mas antes de começar a falar a história de hoje, gente, eu queria falar com vocês sobre uma história muito especial, que é a história do Pipoca. A dona do Pipoca, a Vitória, ela veio até mim através do canal também, entrou em contato comigo no Instagram e pediu ajuda, né? Porque o cachorrinho dela tá muito mal, ele tá internado e infelizmente ela não tem condição financeira para manter ele internado lá. Então, eu vou deixar a situação do Pipoca toda aqui embaixo no box de informações. Quem já me segue no Instagram já tá sabendo, porque eu já divulguei lá. Mas vambora ajudar uma vidinha aí, né? Quem puder, cara, se vocês puderem doar R$5, todo mundo aqui que assistir esse vídeo doar R$5 consegue fazer o tratamento dele completo, tá? Então, fica aí a história dele, o Instagram dela e o meu estão aqui embaixo. Porque caso vocês queiram ajudar, é só acessar o Instagram ou então me manda nos comentários aqui, caso você não tenha Instagram, que eu converso diretamente com você, ok? Eles são do interior de São Paulo, pessoal, então às vezes alguém que é do interior de São Paulo também conhece alguém que ajuda, ou então alguma pessoa que realmente gosta de apadrinhar algum animal. A Vitória tá aí com Pipoca passando por maus bocados, tá bom? Então vamos lá pro nosso vídeo. Antes de mais nada, gente, já clica no like se você gosta dos casos difíceis e se inscreve aqui nesse canal, porque aí, gente, vocês não perdem nada do que eu falo por aqui. Se você é novo, você não conhece os Casos Difíceis foi um quadro que eu criei há uns 3 anos atrás e eu sempre publicava vídeos nele, vocês sempre gostavam muito. Depois, com o tempo, eu fui parando de publicar e por um tempo eu fiquei sem publicar nada aqui nos Casos Difíceis, só que quem é veterinário ou quem mexe com qualquer profissão na área da saúde sabe que casos difíceis são praticamente constantes na nossa profissão, então eu venho partilhar isso com vocês, tá? Lembrando, gente, que nos casos difíceis, se é a primeira vez que você está assistindo um vídeo dos casos difíceis, eu não falo sobre conduta médica, eu não falo sobre o que foi feito no animal e também qual foi, o fim da história, de uma forma geral. Só para contar situações mesmo, o que aconteceu ali na hora, que pode ser muitas vezes um caso difícil por conta de proprietário, um caso difícil por conta de solução do problema do animal, enfim, gente, pode ser várias coisas aqui nos casos difíceis. E hoje eu vou contar para vocês um caso difícil que aconteceu num plantão há mais ou menos uns 2 anos comigo. Tava numa época que eu tava trabalhando todos os dias durante o dia, eu fazia plantão em 2 clínicas diferentes. Então, assim, pelo menos umas 3 ou 4 vezes por semana eu tava à noite no plantão, né? Então, assim, isso aí é típico de um monte de coisa, um monte de casos difíceis acontecer. E nessa noite em específico que eu tô contando pra vocês, foi assim, mas eu acho que foi um dos momentos mais constrangedores desde que eu me formei. O que aconteceu foi que ali por volta de umas meia-noite, assim, eu já tava medicando os animais, chegou uma pessoa com uma cachorrinha passando muito mal, né? Quando a minha estagiária falou, chegou uma cachorrinha aqui e tal, ela não tinha me falado assim, ela tá muito mal, não. Ela chegou e falou assim, não, peraí só um minutinho que ela já tá vindo. E eu tava faltando 2 animais pra eu medicar, isso aí ia demorar tipo 5 minutos. Então eu ia fazer isso, porque ela não tinha me falado da gravidade, então eu falei, vou medicar e depois eu atendo. E aí o que aconteceu? Ela veio depois e falou assim, olha, parece que ela não tá conseguindo respirar. Gente, aqui eu vou falar muito termo popular, tá? Porque pra todo mundo entender, que eu sei que a maioria das pessoas que estão assistindo aqui não são veterinárias. Enfim, então ela falou que a cachorrinha não tava conseguindo respirar, eu larguei o que eu tava fazendo e fui atender. Quando eu vi a cachorra, ela realmente tava sem respirar mesmo, a linguinha dela tava quase roxa. E aí na ausculta pulmonar tava assim, bem abafado. Peguei a cachorrinha, fui fazer os tratamentos necessários, e aí eu pedi pra estagiária manter ela no oxigênio só pra eu entender o que tinha acontecido com ela, se isso aí foi um surto de uma vez e tudo. E aí, eles falaram, não, que ela tava passando mal, e aí eles deram um corticoide pra ela. Eu pensei, nossa, pronto, matou a cachorra, mas tudo bem. Deram um corticoide pra ela, e aí ela ficou daquele jeito em pouco tempo. E tudo bem, eu falei assim, não, então fica aqui que eu vou lá acudir ela, fazer os primeiros socorros dela, porque o caso dela é urgente, né, e tudo. Ela já tava no oxigênio, já tava com acesso, né, que antes de voltar lá eu já tinha colocado ela no acesso, tava no acesso. E aí a gente começou, pesou, fez as coisas, tudo e começou a fazer as medicações pra ver se o quadro dela revertia mais rápido. E aí o pessoal começou a gritar, falar que eu não podia deixar eles lá sem eles verem o que estava sendo feito na cachorrinha e tudo.
E quando a cachorra deu uma melhoradinha, né, eu pedi pra menina que tava comigo na noite ficar de olho nela e fui lá conversar com eles. Falei, olha, isso aqui é internação, não tem como eu liberar ela pra casa, ela vai ter que ficar internada, o estado dela é muito grave. Não comentei nada que eles tinham feito errado, até porque eles já estavam preocupados, estavam muito assustados, então eu preferi, naquele momento, não comentar que o corticoide poderia ter, né, feito muito daquilo. Então poderia ter uma participação, assim, muito grande naquilo ali que estava acontecendo com a cachorra. E aí, solicitei eles a fazer os exames necessários, eles falaram que tudo bem e tudo. Acabei comentando com eles pra gente marcar cardiologista e eles falaram que ok. E tudo bem. A cachorra ficou com a gente, assim, internada, ela tava até bem. Quando foi por volta de umas 3 horas da manhã, essa cachorra teve a primeira parada cardíaca, a gente conseguiu ressuscitar. E aí, o coração voltou e ela não tava respirando. E aí ela ficou com respiração mecânica a noite inteira. Gente, a noite inteira. Sério, literalmente a noite inteira. Então, assim, dessas 3 horas da manhã, que foi quando teve a ressuscitação e a gente colocou ela na respiração mecânica, até 6 horas da manhã, mais ou menos, ela ficou na respiração mecânica. O que eu fiz? Fiquei sentado, olhando aquela cachorra, assim, de frente, aferindo todos os parâmetros dela a cada 10, 20 minutos, fazendo medicação, torcendo pra ela melhorar, né? Porque tudo que eu podia fazer eu já tinha feito, não existia mais nada que eu pudesse fazer pra ela, e eu lá na respiração mecânica pra ela, né, conseguir respirar. Sorte que eu já tinha acabado praticamente todos os outros animais, né? Então os parâmetros, quem fez foi a pessoa que estava comigo, porque aquela paciente precisava realmente de toda a minha atenção, né? E fiquei fazendo respiração, oxigenando, fazendo tudo, gente, tudo que vocês imaginarem que poderia ter sido feito naquela situação, eu fiz. Quando foi por volta de umas 6h30 da manhã, o meu plantão era de 8 da noite até 8 da manhã, né? Então, 8 da manhã, eu tinha que fazer um relatório de plantão, mandar pro pessoal, né? Tinha que estar tudo pronto, pro pessoal que fosse entrar, pegar o plantão do dia, soubesse tudo que estava acontecendo ali, quem que eles precisavam dar uma ênfase maior e tudo. E eu não tinha feito nada disso, né? Porque eu fiquei só por conta da cachorrinha. E aí, quando foi por volta das 6 horas da manhã, ela teve a segunda parada e ela morreu. A gente não conseguiu ressuscitar ela, né? Então, quando ela faleceu, né, o que normalmente eu faço? Eu tenho esse cuidado, sempre tive, de fazer o cachorro ficar mais bonitinho, assim, sabe? Pro dono ver, ele lembrar, tipo, uma última vez que tá vendo ele, lembrar ele de olhinho fechadinho, parecendo que tá dormindo, sabe? Porque tem casos e casos que o animal acaba vindo a óbito com o olho aberto, com a boca aberta, que fica uma cara que tava sofrendo e tudo. Então, assim, eu sempre, todos os animais que vêm a óbito comigo, eu coloco eles como se eles estivessem dormindo, numa posição de dormir e tudo até ter o vigor mortis, né, até o enrijecer. Pra fazer um velório bonitinho até, né, pros tutores e tudo. E então eu tava fazendo isso, né, nessa hora, que era umas 6h20 da manhã. Eu tava colocando ela bonitinha e tal, fechando o olhinho, arrumando ela. E de repente, liga uma pessoa pra poder perguntar a notícia dela. E eu falei, olha, ela acabou de vir a óbito há cerca de 15 minutos. Ele falou, você tá ficando louca? Você demorou 15 minutos pra me contar, e se eu não tivesse te ligado, você não ia me contar? Eu falei, eu ia, mas assim, eu tava só arrumando ela e tudo. Não existe isso, não. Começou a me xingar muito no telefone. Eu falei, tudo bem, pensei, né? Tudo bem, tá nervoso, a cachorrinha acabou de virar óbito e tal. Vamos relevar tudo isso que ele falou. Mas ele falou muita coisa, cara. Falou que isso era muito desrespeitoso, que eu tava querendo cobrar mais dele. Gente, nada a ver, né? Mas tudo bem, deu 20 minutos. O moço tava lá. E a cachorrinha ainda não tava totalmente arrumada, assim. Porque eu tive que deixar ela e atender um outro cachorrinho que chegou lá também de uma emergência, de uma fratura. Quando eu voltei, gente, tudo aconteceu errado esse dia, nossa, meu Deus, credo. Quando eu voltei, eu já tava começando a mexer no acesso dela, que eu já tinha colocado ela pra deitar bonitinho e tal, só que ainda não tinha tirado o acesso, porque nesse meio tempo chegou o outro paciente. Quando ele me ligou, inclusive, eu tava no raio-x, né, indo pro raio-x pra radiografar a patinha. Quando ele chegou, tinha assim, tava liberando, não tinha nem liberado ainda o outro, tava liberando o outro, e aí ele chegou e falou, cadê minha cachorra? Aí eu falei, só um minutinho que eu já vou te levar onde que ela tá. E ela ainda tava no acesso e tudo.
Aí eu até tentei ir primeiro pra poder tirar ela do acesso, pra ficar bonitinha, e eles vieram atrás de mim. Eles não, tipo assim, não esperaram onde eu pedi pra eles esperarem, sabe? Eles vieram atrás de mim e falaram, eu quero ver o que vocês fizeram com a minha cachorra, porque não sei o que, isso é um absurdo, a cachorra tava bem e tal. E eu falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, ela não tava bem. Ela tava muito mal, tudo que podia fazer, eu fiz. Só que tem alguns medicamentos que ela não tava respondendo. Provavelmente ela já devia ter alguma doença crônica aí, né, que meu suspeito era no rim. E ela não tava fazendo o... Ela não tava respondendo a medicação da forma correta, né? Porque, assim, explicando de uma forma geral, o que era a minha ideia? A cachorra tava com problema renal, porque mesmo com edema pulmonar e a gente fazendo diurético, ela não tava urinando, sabe? E ela precisava urinar pra ajudar, né, a diminuir essa retenção de líquido, né, que tava no pulmão dela. E, enfim, ela não tava respondendo, a gente já tava usando dose máxima e nada, enfim. E aí eu falei, olha, eu acho que ela tava com uma coisa crônica e tal. Ele começou a me xingar, falar que eu era muito irresponsável, mas assim, xingar mesmo, começou a gritar no meio da clínica, assim, um monte de gente lá esperando pra ser atendido pro pessoal do dia. E ele começando a gritar e urrar e falar assim que eu tava errada, que não adianta, não tinha argumento nenhum que era plausível de eu fazer aquela hora, que tudo que eu falasse eles não iam acreditar, que ele ia me processar, ia processar a clínica e que eu podia ter certeza que aquilo não ia ficar daquele jeito. Enfim, eu caladinha, não falei do corticoide, falei, tá, tudo bem, só escutei de cabeça baixa, por quê? Porque, tipo assim, gente, muita gente, eles fazem, tipo assim, um escarcéu, chora, cada pessoa, ela reage a isso de uma forma diferente, né? Então, assim, no caso desse moço, eu pensei que, tipo assim, ele ia só xingar, depois ele ia respirar fundo e falar, não, peraí, que é isso? O que eu tô fazendo, né? E tudo que ele me perguntava eu ia responder, ele falava, não adianta você responder não adianta você falar nada não, porque isso aí tá errado. Isso aí tá errado, você acha que você vai se livrar de um processo porque você tá me respondendo? Tudo bem, fui escutando calada. Sabe quando você vai ficando tão nervosa, mas tão nervosa, que sua vontade é até chorar? Eu tava nesse estado de nervo. Então eu falei pra ele, olha, eu fiz tudo que eu podia. Se o senhor quiser olhar a câmera, que tem câmera pra todo lado, o senhor pode olhar que eu não fui negligente com a sua cachorra. Como, assim, graças a Deus em plantão, eu sempre dou meu máximo para que os meus pacientes sempre melhorem, né? Sempre saiam vivos num plantão meu. E, inclusive, nessa clínica, foi a primeira vez que eu perdi um paciente, porque era mesmo, tinha 8 meses que eu tava na clínica, e aquela tinha sido a primeira vez que um paciente vinha a óbito no meu plantão. E eu falei, eu sempre faço de tudo para os pacientes não virem a óbito no meu plantão, porque eu realmente me dedico muito para isso, nem que no outro dia eu tenha que ficar assim muito morta, mas eu não descanso em plantão que tem paciente grave. Então, assim, se o senhor quiser, a gente pode ver com o dono da clínica com relação a o senhor ver as filmagens e tudo. Ele falou, eu quero falar com o dono, porque você não pode trabalhar nessa clínica, que essa clínica é muito renomada e não sei o que e tal. Começou a me xingar, eu liguei pro dono. Quando eu liguei pra ele, eu tava tão nervosa que minha mão, assim, ela tava tremendo, sabe? Assim, eu conversei com ele assim, sabe? E eu falei, olha, aconteceu um problema aqui, o dono quer falar com você, uma cachorrinha, só pra te adiantar, uma cachorrinha veio a óbito. Ela tava muito mal ontem, era pra ser paciente grave, eu já tinha avisado pra ele que o caso dela tava muito grave e que eu ia fazer de tudo, como eu realmente fiz. Depois, se você quiser conferir nas câmeras, pra você ver que eu realmente fiz de tudo que eu podia pra acudir ela. E só que ele quer conversar com você, porque ele tá ameaçando a processar a clínica, ele tá ameaçando chamar a polícia, chamar um monte de coisa. Então, se você puder vir aqui o mais rápido possível. Não deu 15 minutos e esse homem chegou lá. E aí ele conversou com o cara realmente acalmou, e ele me pediu pra explicar pra ele o que tinha acontecido. E eu fui explicar, eu começava a falar, e o homem parece que ele pegou raiva de mim, sabe? Eu começava a falar, e ele, não vem falar nada não, porque não foi assim não sei o que. Eu falei assim, tá. Aí o dono falava assim, não, deixa ela falar, só pra você entender, né, o lado dela também, porque a gente tem que entender o lado de outras pessoas e tal. Aí eu ia falar e ele começava a falar em cima de mim.
Aí no final das contas eu pedi licença e pedi pra sair. Eu falei, olha, eu tô com a consciência limpa, eu tô com a consciência muito limpa, eu não gosto de perder paciente, nunca gostei. Eu fico muito mal quando eu perco qualquer paciente, ou então quando acontece qualquer coisa com um paciente, quando ele não tá respondendo a medicação, mesmo que eu ainda não de fato perdi. Então, eu assim, vou pedir licença pra vocês, porque eu tô assim, a noite inteira, tô mais de 24 horas sem dormir, e isso não tá legal. Esse tipo de acusação, esse tipo de coisa não tá legal. Eu até comentei com eles se, né, por um acaso vocês quiserem ver, né, aí o que foi feito durante o meu plantão, pode ficar à vontade, não tem problema pra mim. Não sei se tem pra outra pessoa, mas pra mim não tem problema. E é isso. Aí eu saí de lá e assim, gente, eu acho que foi a maior humilhação que eu passei na minha vida enquanto médica veterinária, sabe? Eu tava assim muito mal, muito mal. Foi assim um dia perdido na minha vida depois, o dia seguinte, porque eu não consegui descansar, eu não consegui dormir, aquilo não saía da minha cabeça. E assim, eu não vou contar pra vocês tudo, né, o final da história, o que rolou e tudo, mas esse foi, assim, de fato, o dia que eu mais fiquei constrangida desde que eu me formei. E é isso, gente, assim, esse dia foi realmente um caso muito difícil, difícil por todos os lados, o tutor era muito difícil, aquilo tudo, a situação toda foi difícil, a cadelinha não responder as medicações foi muito difícil mesmo. Então é isso, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês gostem, né, desse retorno dos casos difíceis, que né, realmente vídeos para você que tá aí querendo se formar em veterinária, ter ideia do que pode acontecer com você, tá bom? Então é isso, beijo, até o próximo vídeo.